E eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre a importância realmente dos jogos, né? Para que a educação seja um pouco mais atrativa para esse jovem que está usando muito celular, muito tela, né? E como os jogos podem ajudar nesse processo. Com certeza, né, Ronaldo? Se a gente parar para pensar, o mundo, de um modo geral, ele está muito tecnológico, né? Não que a gamificação precise necessariamente da tecnologia, mas quanto mais a gente se aproximar do mundo que ele encontra fora do mundo educacional e trazer isso para dentro de sala de aula, com certeza a gente vai conseguir engajar. E os jogos é isso. Mais da metade da população mundial joga algum tipo de jogo, seja ele analógico, seja ele digital. Então trazer algumas ferramentas que fazem uso dos jogos para dentro da sala de aula, que a gente chama de gamificação. O que é a gamificação? Basicamente é você utilizar elementos dos jogos, desde um brinde, uma gamificação, desde um storytelling. Então são elementos, uma vestimenta, elementos que a gente pode tomar emprestado dos jogos para começar a inserir no ambiente educacional. Vai fazer com que o aluno perceba que não é um mundo à parte. A educação, a sala de aula é a realidade, é o nosso dia a dia. Então trazer esses elementos para a sala de aula com certeza vai fazer com que ele esteja mais engajado para resolver as atividades que a gente gostaria no ambiente educacional, na sala de aula, seja ela qual disciplina for. Quando a gente fala em gamificação, muita gente tem na cabeça a coisa da competição. Mas Boa. Gamificação não é só competição, né? Não é só competição. Obviamente, a maior parte do ser humano ele é um pouco competitivo. Então a gamificação e os jogos de um modo geral atraem isso. Mas quando a gente fala de gamificação, a gente fala para educação, talvez a competição não seja o melhor caminho. Se a gente olhar mais para o lado da colaboração, também pode ter um pouquinho de competição, mas se você olhar mais para a parte da colaboração, isso faz mais sentido no mundo educacional. Então, olhar colaboração é melhor do que olhar apenas a competição. Pode ter competição? Não tem problema nenhum, o mundo também é competitivo. E a gente está simulando na sala de aula um mundo externo, mas, obviamente, a gente tem que olhar mais para o lado colaborativo, né? O que a gente faz hoje em dia, Ronaldo, sozinho? Praticamente nada, né? Então é aprender a trabalhar em times, isso também, os jogos, a gamificação, nos permite fazer isso. Maravilha. É o socioemocional, né? É algo que vem se falando muito dentro das escolas, né? Que começa a florar e os jogos podem trazer muito essa questão socioemocional. Né? Não tenha dúvida, né? A partir do momento que você trabalha em times, cara, você tem que aprender a respeitar a opinião do seu colega, do seu competidor, do seu colaborador, para que você possa chegar num denominador comum. Então, quando você cria estratégias para poder trabalhar em times e a gamificação é recheada desse tipo de estratégia, você está trabalhando também o socioemocional, muito, mas tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. Não posso dizer pós-pandemia, mas assim, estamos arrefecendo um pouquinho a pandemia e agora a gente está enfrentando um pouco essa dificuldade, né? Parar para pensar, nesses últimos meses, os alunos, eles meio que desaprenderam um pouco a assistir a aula presencial, né? Estavam muito ali no online e tal, e agora está tendo uma reaprendizagem. E aí a gente tem que, nós somos educadores, olhar com muito carinho esse momento, esse novo momento presencial que nós estamos enfrentando em sala de aula. Marlon, muito obrigado pela entrevista, né? Um prazer estar recebendo você aqui no nosso estande, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui no Super Cérebro. Ronaldo, a satisfação é minha, gratidão, cara, parabéns pelo trabalho do Super Cérebro. E aí, até uma próxima oportunidade de a gente fazer algumas coisas conjuntos. Maravilha, obrigado, Marlon. Valeu, um abraço.